graça e paz. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Pai. Como é bom estar na Tua presença, esperando do Senhor, Pai, e querendo servir ao Senhor. Pedimos a Tua bênção sobre nós e sobre todos que forem alcançados por este programa, Pai. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos lembrar de se inscreverem para nos ajudar no nosso canal. Nós estamos trabalhando, estudando os profetas menores. Estamos então em Oséias, a segunda parte. Oséias, que é o primeiro dos profetas menores. Oséias, Joel, Amós, Obadias. Nós vamos falando os profetas menores para que a gente vá deixando na memória da gente. Muito bem. Nós paramos na última lição, no capítulo 7 de Oséias, quando vamos lembrar que Oséias é como se fosse sermões. Ele vem cada vez que ele encontra o povo, ele traz um recado de Deus e também ele coloca o coração dele. Vamos pensar que ele é uma representação viva do amor de Deus, que foi naquele casamento com uma prostituta. Então, ele vai trazendo o recado de Deus. Então, no capítulo 7, ele fala que eles estão se enfraquecendo e não estão percebendo. E, em vez de recorrer a Deus, o Criador deles, eles recorrem à Síria e ao Egito. E eles aprendem com os pagãos. As orações deles são com gritos, se jogam no chão, se cortam mas não são sinceros. É uma oração, uma devoção da boca para fora. O capítulo 8, mais uma vez, Oséias condena a idolatria. E Deus manda o recado. Vocês quebraram a nossa aliança e esqueceram das leis. E com o ouro e prata que vocês ganharam, porque eu dei para vocês, vocês estão fazendo ídolos e adorando esses ídolos. E pedindo ajuda à Síria. Isso entristece muito o coração de um Deus amoroso. E ele diz assim, vocês vão sofrer. A Síria vai ser algoz do povo de Israel. Vocês estão construindo altares, construindo palácios, é uma prosperidade sem Deus. Cidades cercadas de muralhas, mas Deus não estava contente com eles. Então Deus mandou o recado, eu vou mandar um fogo que queimará as cidades e as fortalezas. No capítulo 9, Oséias anuncia o castigo de Israel. Provavelmente estavam nas festas das colheitas, então havia alegria e fartura. Mas o que eles tinham ainda, eles gastavam com Baal, nas ofertas que davam a Baal. E o recado era esse, daqui a pouco não haverá mais trigo, nem azeite e nem vinho. Sempre é o trigo que dá sustento, o azeite que dá energia e o vinho que dá alegria. Eles estavam tendo fartura, mas Deus está avisando, isso vai acabar. Vocês vão voltar para o Egito e vão ser mandados também para a Síria. E lá vocês vão comer alimentos impuros, vocês não vão ter o templo, não vão poder adorar a Deus. E sempre o recado, o castigo está chegando. Os circunstantes, os outros profetas, sacerdotes, o povo, diziam, Oséias está maluco. E começaram a perseguir o profeta. Mas ele permaneceu fiel. Foi Deus que me mandou. É Deus quem me manda. E ele então lembra para o povo, Deus criou vocês, mas desde que saíram do Egito começaram a pecar. Lá em Peor, quando eles se voltaram para adorar o Deus dos Moabitas. Depois, Saul, quando desobedeceu Samuel, ofereceu sacrifício e não matou o rei inimigo. Então Deus está fazendo Oséias lembrar das coisas que o povo vem desobedecendo, vem se esquecendo de Deus. E
sempre o recado: eu expulsarei vocês dessa terra. No capítulo 10, Deus está mandando dizer que os altares que eles estão construindo vão ser destruídos. Porque estava acontecendo o quê? Quanto mais ricos eles ficavam, mais altares a Baal eles construíam, eles erguiam. E Deus então está dizendo: vocês vão ser castigados. As colunas idólatras vão ser derrubadas, os altares vão ser quebrados. E vocês adoram esses deuses e continuam na vida de pecado. Vocês mentem, juram falso, fazem acordos que não pretendem cumprir. E vai chegar o tempo que Samaria chorará quando o bezerro de ouro que vocês adoram vai ser levado para o rei da Assíria. E o rei de vocês vai ser levado cativo. Vocês chorarão. E Deus anuncia através de Oséias que ele vai usar outras nações para castigar o seu povo, que ele tanto ama. No capítulo 11, Deus ama esse povo desobediente. Então, nesse capítulo, Deus fala que eles, igual a prostituta, deixava o marido e o marido ia lá e trazia de volta e tratava com honra. Então, Deus fala do grande amor que ele tem por Israel, por o seu povo. A última palavra dele não é castigo e nem destruição, é amor. Israel era uma criança, ele fala, e eu o amava, eu o trouxe do Egito. Eu estava pensando, 2 vezes tem essa passagem. Deus tirou Israel, o povo todo, do Egito. Depois, quando Jesus nasceu, ele foi para o Egito também, e Deus, do Egito eu chamei o meu filho. E ele disse: eu criei vocês, eu dei alimento, eu ensinei vocês a andarem, sempre amei vocês. Eu os abracei com laços de amor e de perdão. Com carinho eu alimentei vocês. E vocês nunca querem voltar para mim. Eu sempre vou a vocês e vocês são abençoados. E de novo, então, vocês irão para o Egito e para a Síria. E ninguém poderá salvá-los. Mas Deus, ele fala isso e depois ele diz: eu não posso abandonar vocês. O amor que ele tem pelo povo. Então ele oferece outra vez a oportunidade. Ele diz: vai chegar o tempo que vocês virão correndo para mim, do Egito, da Síria, e eu farei vocês morar novamente na terra prometida a vocês. No capítulo 12, Deus e o profeta voltam a condenar Israel. Agora eles juntam Israel e Judá. São as 12 tribos. Deus sempre fiel, como aquele marido. E Israel, agora as 12 tribos, sempre adulterando, sempre prostituindo espiritualmente. Ele falou: Judá se revolta contra mim também. Israel são mentiras, falsidades, maldades. Gasta o dia em coisas que não têm valor. E os crimes? Vamos lembrar, 4 reis foram assassinados durante esse período. E o acordo que eles fazem, novamente, com a Síria e com o Egito. Então Deus lembra da história deles. Lembra de Jacó, quando Deus o abençoou e da família dele formou o povo de Israel. Ele lembra de Moisés, que tirou o povo do Egito. E o que eles fazem em desobediência, em ingratidão, que provocam a ira de Deus. E ele então manda o recado: vocês vão ser castigados. Nós sabemos que tudo que a gente faz tem consequência. E o povo tinha que aprender isso também. No capítulo 13, ele fala sobre a destruição de Israel. E ele fala muitas vezes a tribo de Efraim, porque no Reino do Norte, as 10 tribos, a maior tribo era Efraim. Então, lembro que Efraim era filho de José. José foi considerado o primogênito porque ele ganhou porção dobrada. Dele tem 2 tribos, Manassés e Efraim.
A Efraim é a maior tribo do norte. Então, eles falam para que eles ali voltassem para Deus. Eles eram tão respeitados, mas quando eles penderam para adorar Baal, eles foram se perdendo. E nós lembramos que desde o começo, quando Deus separou as 10 tribos, Deus permitiu isso. O que o Jeroboão fez? O Jeroboão primeiro, ele fez o bezerro de ouro. Então, Deus está dizendo, Efraim vai morrer. Efraim aí são as 10 tribos, porque eles começaram a adorar Baal. Fazem imagens de metal, de madeira, de pedra, de ferro e adoram. Falam, esses são os nossos deuses. Beijam bezerros. Lá no norte, no Reino do Norte, foi um bezerro mais ao norte e outro bezerro mais ao sul, para eles adorarem. E Deus diz assim, vocês vão desaparecer, como a cerração. De manhã dá aquela cerração e quando começa a amanhecer o sol, a cerração acaba, ela se vai. Também Deus fala, vocês são como orvalho, de noite cai, mas quando amanhece, o orvalho desaparece e são como palha que o vento espalha. Essa vai ser a condição de Israel por causa do seu pecado, porque está desprezando a Deus. E Deus então falou, eu sou o Deus de vocês, eu cuidei de vocês. Lá no deserto, 40 anos, tirei do Egito e cuidei no deserto. E vocês entraram da boa terra que eu preparei para vocês. Entraram, ficaram satisfeitos, enriquecidos e o que fizeram? Se esqueceram de mim. Orgulhosos, falaram, não precisamos mais de Deus. Por isso vocês estão nessa situação. Deus está avisando que vocês serão castigados. E Deus fala assim, eu vou atacar vocês como leão, vou despedaçar, ou como uma ursa que tiraram dela os seus filhotes, ou como leopardo que fica de tocaia. Quem poderá salvá-los? Eles não vão ter ninguém para salvá-los, porque quando eles vão atrás da Assíria e atrás do Egito, eles veem que eles não têm poder. E, pior ainda, a Síria vai ser algoz deles. Diz a história que ela era cruel, então ela vai levar o Reino do Norte para lá e vão tratar com crueldade o povo de Deus. E Deus lembra, vocês pediram chefes quando eles pediram rei. E agora vocês vão ter um tempo sem rei, porque escravos. O último rei do Reino do Norte também chamava Oséias. E Oséias, profeta, ele assiste, ele está em Jerusalém e ele assiste o final do Reino do Norte, quando Samaria é invadida e o seu povo é levado para a Síria, o bezerro de ouro para o rei e o rei Oséias para o cativeiro. Então, Deus diz assim, vocês são igual crianças que estão na barriga da mãe e não querem nascer, não querem entender, não querem voltar a Deus. E eu não terei compaixão de vocês. Se crescer como planta viçosa, o que eu vou fazer? Eu vou mandar o inimigo e um vento forte que vai secar as fontes e as nascentes. Samaria será castigada. Os seus homens irão para a guerra. As suas crianças despedaçadas. As grávidas terão as suas barrigas rasgadas. No capítulo 14, então, que é o último capítulo de Oséias, Israel, agora 12 tribos, é convidado a voltar a Deus. O profeta quer que Israel confesse, somente Deus pode salvá-lo. Eles têm que se buscar a Deus. Então, o profeta fala, orem, voltem-se para Deus. Vocês pecaram, mas voltem. Deus perdoa, Ele ouve a nossa oração, Ele aceita o nosso louvor,
porque Deus é cheio de misericórdia. E este povo é o povo amado de Deus. A Síria não pode nos salvar. E dizem os estudiosos que o tempo desse exílio, eles nunca mais idolatraram, que serviu o remédio para eles. Eles falam, não adoraremos ídolos. Esse já, o povo, Oséias pensando no povo voltando para a terra prometida. Deus é o nosso único Deus. Ele cuida de nós. Ele é misericordioso. E no final do capítulo, ele diz assim, Deus mandando um recado para eles de amor. Vou curar o meu povo, vou amá-lo com todo o meu coração. Serei como chuva para Israel. Israel dará flores como lírios, raízes profundas como as árvores do Líbano. Galhos se estenderão, darão frutos, serão galhos bonitos, perfumosos, e sob a minha proteção crescerão como trigo, darão frutas como a parreira, os vinhos famosos como do Líbano. Eu lhes darei abrigo e todas as bênçãos. E Oséias termina o livro dele numa conclusão, parecido com o Salmo 1, que as pessoas sábias e ajuizadas entendam a mensagem deste livro e meditem nela. Os caminhos de Deus, o Senhor, são certos. Os bons andarão neles, mas os pecadores tropeçarão e cairão. Parece o Salmo 1. Graças a Deus, o livro de Oséias, que ele possa nos inspirar, nos ensinar e nos fazer entender o amor de Deus, o amor que só Deus pode oferecer, porque a gente ama, os pais amam os filhos, gostariam de fazer muitas coisas por eles, mas nós somos impotentes em muitas áreas, mas Deus é todo-poderoso, é cheio de misericórdia e Ele ama o seu povo como um homem apaixonado pela sua esposa. Ali, Deus, Jeová é o marido e Israel é o povo, é a mulher. E no Novo Testamento, Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. Nós somos a noiva de Cristo, a igreja que tem o mesmo amor que Deus teve por Israel, tem por nós também. Vamos ler, vamos estudar os profetas. Que Deus nos abençoe.